Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mente Milionária Oculta. Durante alguns anos, uma companhia aérea parecia estar crescendo para virar potência no Brasil. Aviões modernos. Serviço elogiado. Poltronas confortáveis. Rotas importantes. Boa reputação entre passageiros. E uma marca internacionalmente conhecida. Seu nome era Avianca Brasil. Para muita gente, voar de Avianca era uma experiência melhor do que voar em outras companhias nacionais. O atendimento parecia mais cuidadoso. Os aviões pareciam mais novos. O serviço de bordo chamava a atenção. E a empresa tentava vender uma imagem de qualidade. Mas por trás daquela aparência de crescimento, havia uma crise profunda. Dívidas. Aeronaves arrendadas. Disputa com credores. Voos cancelados. Passageiros prejudicados. Funcionários inseguros. Operação suspensa. E falência. Essa é a história da Avianca Brasil. A companhia aérea que parecia estar subindo. Mas desapareceu dos céus em pouco tempo. A origem da empresa não começou com o nome Avianca Brasil. Antes, ela se chamava Oceanair. A companhia foi fundada no fim dos anos 90. Durante algum tempo, operou voos regionais e fretamentos. A empresa cresceu aos poucos. Entrou em rotas maiores. Ganhou espaço. E, com o tempo, passou a usar a marca Avianca Brasil. Esse nome carregava peso. A Avianca original era uma das companhias aéreas mais antigas do mundo. Uma marca conhecida na América Latina. E para o consumidor brasileiro, o nome dava a sensação de empresa grande, internacional e confiável. A Avianca Brasil começou a se diferenciar no mercado. Enquanto outras companhias competiam muito pelo preço, a Avianca tentava se posicionar com qualidade. Serviço de bordo. Atendimento. Conforto. Aeronaves Airbus. E uma experiência que muitos passageiros elogiavam. Em um mercado dominado por Gol, LATAM e Azul, a Avianca tentava encontrar seu espaço. Não era a maior. Mas era lembrada por muitos como uma companhia agradável. E isso é poderoso. Porque companhia aérea vive de confiança. O passageiro precisa confiar que o voo vai sair. Que a empresa é segura. Que a passagem comprada vai valer. Que a mala vai chegar. Que, se algo der errado, haverá atendimento. Por algum tempo, a Avianca Brasil conseguiu construir uma imagem positiva. Mas a aviação é um dos negócios mais difíceis do mundo. O custo é altíssimo. Combustível pesa muito. A manutenção custa caro. Aeroporto custa caro. Funcionário custa caro. Aeronave arrendada custa caro. E qualquer erro financeiro pode virar uma bola de neve. Muita gente olha um avião cheio e pensa que a empresa está ganhando dinheiro. Mas isso nem sempre é verdade. Um avião pode decolar lotado e ainda assim dar prejuízo. Porque o preço da passagem precisa cobrir uma operação gigantesca. E na aviação, a margem costuma ser muito apertada. A Avianca Brasil começou a crescer, mas também começou a carregar custos pesados. Grande parte de suas aeronaves era arrendada. Ou seja, os aviões não pertenciam totalmente à empresa. Eles eram alugados de empresas de leasing. Esse modelo é comum na aviação. Mas também cria risco. Se a companhia atrasa pagamentos, os donos dos aviões podem pedir a retomada das aeronaves. E sem avião, não existe operação. Foi exatamente esse ponto que se tornou crítico. No fim de 2018, a Avianca Brasil entrou em recuperação judicial. A empresa tentava renegociar dívidas e evitar a perda de aeronaves para credores. Naquele momento, o problema já era grave. Credores cobravam pagamentos. Empresas de leasing queriam aviões de volta. A operação corria risco. E milhares de passageiros podiam ser afetados. No começo, a empresa tentou passar tranquilidade. Mas a crise começou a aparecer para o público. Voos começaram a ser cancelados. Rotas foram reduzidas. Aeronaves foram devolvidas. A confiança começou a quebrar. E em companhia aérea, quando a confiança quebra, tudo acelera. O passageiro deixa de comprar. As agências ficam receosas. Os fornecedores cobram mais. Os credores pressionam. Os funcionários temem atrasos. E a empresa perde ainda mais caixa. Em janeiro de 2019, a ANAC informou o processamento da devolução de aeronaves operadas pela Avianca. A devolução imediata de aviões podia impactar a malha da empresa. Isso mostrava que a crise já tinha saído dos bastidores. Ela agora afetava diretamente a operação.
Content referência ICT, um index igual 1. Nos meses seguintes, a situação piorou. A Avianca Brasil cancelou milhares de voos. Suspendeu operações em vários aeroportos. Reduziu malha. Enfrentou ações judiciais. E viu sua frota encolher. Muitos passageiros ficaram perdidos. Alguns tinham comprado passagens para férias. Outros viajariam a trabalho. Outros dependiam do voo para compromissos importantes. De repente, a pergunta não era mais se a Avianca era confortável. A pergunta era se o avião iria decolar. Esse é o momento em que uma marca aérea começa a morrer. Quando o passageiro passa a ter medo de comprar. A crise também atingiu os funcionários. Tripulantes fizeram greve em maio de 2019 por causa de salários e benefícios atrasados. A empresa já estava em uma situação delicada. E quando funcionários param, o sinal para o mercado fica ainda pior. A ANAC então suspendeu todas as operações da Avianca Brasil em maio de 2019. Na prática, a companhia ficou impedida de voar. Sem voos, a empresa perdeu sua principal fonte de receita. Sem receita, a recuperação se tornou cada vez mais difícil. E sem operação, uma companhia aérea vira apenas uma marca vazia. A Avianca tentou vender partes de sua operação. Houve interesse de outras companhias em ativos, como direitos de pouso e decolagem. Azul, Gol e LATAM apareceram em negociações e propostas. Mas a estrutura da empresa já estava muito comprometida. O que antes parecia uma companhia em crescimento agora parecia um quebra-cabeça sendo desmontado. A crise se arrastou. Passageiros buscavam reembolso. Credores tentavam recuperar valores. Funcionários aguardavam respostas. E a marca Avianca Brasil perdia espaço todos os dias. Em julho de 2020, a Justiça decretou a falência da Avianca Brasil. A companhia estava sem operar desde maio do ano anterior. As dívidas somavam cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O juiz apontou a inviabilidade do plano de recuperação, já que não havia atividade empresarial real em funcionamento. Content referenciou ICT, 2 index igual 2. Foi o fim oficial. A empresa que prometia qualidade desapareceu dos céus. E sua queda deixou uma lição dura sobre o setor aéreo. Não basta ter bom serviço. Não basta ter marca bonita. Não basta ter avião moderno. Não basta agradar passageiros. Na aviação, se o caixa quebra, tudo quebra junto. A Avianca Brasil talvez tenha sido uma das companhias mais elogiadas por parte dos clientes. Mas elogio não paga leasing. Boa reputação não paga combustível. Conforto não paga dívida. E serviço de bordo não segura avião sem dinheiro. A história da Avianca Brasil também mostra como crescimento pode ser perigoso. Crescer exige frota. Frota exige capital. Capital exige dívida ou investidores. E dívida exige pagamento. Se a receita não acompanha, o crescimento vira armadilha. A empresa pode parecer maior, mas estar ficando mais frágil. Essa é uma das grandes contradições dos negócios. Às vezes, a expansão que parece vitória é o começo da queda. A Avianca Brasil entrou em rotas importantes. Ganhou visibilidade. Construiu uma imagem positiva. Mas sua estrutura financeira não aguentou a pressão. Quando os credores começaram a recuperar aviões, o coração da operação foi atingido. Sem aeronaves, não há malha. Sem malha, não há confiança. Sem confiança, não há venda. Sem venda, não há recuperação. Foi uma queda em sequência. E no setor aéreo, essa sequência pode ser fatal. A Avianca Brasil se junta a outras histórias marcantes da aviação nacional. Varig, VASP, Transbrasil. Empresas que tiveram momentos de grandeza. Mas acabaram engolidas por dívidas, gestão difícil, concorrência e custos altíssimos. Cada uma caiu por motivos diferentes. Mas todas mostram a mesma verdade. Voar é bonito. Mas manter uma companhia aérea viva é brutal. Hoje, muitos passageiros ainda lembram da Avianca Brasil com certa saudade. Lembram do conforto. Do atendimento. Da sensação de que a empresa oferecia algo diferente. Mas também lembram dos cancelamentos. Das incertezas. Dos reembolsos difíceis. Das notícias sobre aviões devolvidos. E do fim repentino. A pergunta final fica no ar. A Avianca Brasil caiu por má gestão. Por dívidas. Por crescimento rápido demais. Pela pressão dos credores. Ou porque o mercado aéreo brasileiro é simplesmente cruel demais. Talvez por tudo isso ao mesmo tempo.
Grandes quedas raramente têm uma única causa. Elas começam pequenas. Um atraso aqui. Uma dívida ali. Uma aeronave devolvida. Uma rota cancelada. Um passageiro desconfiado. Até que, um dia, a companhia para de voar. E quando uma companhia aérea para de voar, o sonho acaba no chão. A Avianca Brasil mostrou que até uma marca admirada pode desaparecer rápido. Porque no mundo dos negócios, reputação ajuda. Mas Caixa decide. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mente Milionária Oculta.